Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente hoje, terça-feira, 21 de setembro de 2021, para a nossa aula de língua portuguesa. Então, bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. Como de costume, vamos à nossa correção da atividade do dia 16 de setembro, que foi quinta-feira passada, tá? Nessa aula de quinta-feira, do dia 16, falamos sobre o som do R, né? Falamos sobre o R inicial, que ele tem o som forte, né? Como na palavra rato, régua, Ricardo, rifa, Rodolfo. Pois bem, falamos sobre o R intermediário, que é aquele R brando, porque ele está no meio da palavra, tá? Exemplo. Fugiu minhas palavras agora. Caramelo, caranguejo, coruja. Para diferenciar, a gente pode prestar atenção na vibração da língua, tá? Quando eu falo rato, ra, ré, ri, ro, ru, o som é totalmente diferente de quando eu pronuncio coruja, ra, ré, ri, ro, ru, tá? O som forte é o ra, ré, ri, ro, ru. O som brando é o ra, ré, ri, ro, ru. Beleza? E falamos também sobre o R duplo, que a gente sabe que quando vai separar em sílabas, um R fica separado do outro, tá? É como se fossem irmãos gêmeos, mas aí, na hora de fazer a separação da sílaba, cada irmão ficaria em uma sílaba diferente, certo? Pois bem, na nossa atividade, já veio o assunto e já vem a atividade também, tá? A primeira atividade. Então, na página 123, tem o texto R de receita, que diz assim: o rato fez macarrão com o cordão do seu sapato. Veio o sapo e pulou corda com o macarrão do rato. A minhoca fez nhoque com a corda do seu sapato. Depois veio o avestruz e papou tudo. Credo cruz. Texto de Elza Beatriz. Então, logo na primeira atividade da página 124, ele pedia para que você voltasse no texto e circulasse as palavras com R inicial. Então, tá aí na imagem, né, circulado a palavra receita, rato e depois rato novamente, tá? Então, vou precisar circular essas três palavras, porque inicia-se com a letra R, tá? Então, na atividade 2, ele já pede para que você escreva abaixo a única palavra do texto, a palavra do texto, com R duplo, com 2 R's. O que é que ele quer? Primeiro, ele pediu para que você lesse e circulasse no texto as palavras com R inicial. Então, com R inicial, que é o R forte, o que começa a palavra, eu só tenho aí receita, rato, rato. Na atividade 2, ele pede para que eu procure no texto a palavra. Se ele está dizendo a palavra, quer dizer que só tem uma palavra. Lembra do singular e do plural? Pois bem,
Singular, apenas um. Plural, vários. Ele só quer a palavra, apenas uma palavra, que tenha R duplo, o RR. No texto, a única palavra que tem R duplo, dois R's, é a palavra macarrão, certo? Então, circulou as três palavras na atividade 1. No 2, você vai escrever apenas a palavra macarrão. Aconteceu muito mesmo, de muitos de vocês não ler a questão direito e pensar que é para escrever as palavras que circulou. Presta atenção na leitura, gente. Tá? Presta bastante atenção. Porque a gente não pode sair respondendo, adivinhando o que é que está escrito, não. Tá? E vocês já sabem ler. Estão aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento, ele vai para o resto da vida. Né? Eu venho sempre falando para vocês que precisa exercitar a leitura. Para que não haja confusões, entendimentos errados, tá? Então, 1, circulou 3 palavras. 2, escreveu a palavra macarrão. 3, complete as palavras abaixo com R ou RR. Depois coloque-as na coluna adequada. Então, tenho aí 3, 6, 9, 12 palavras precisando ser colocado um R ou R duplo. Depois eu vou escrever essas palavras na coluna adequada. Palavras com R, palavras com RR. Tá? Então, barro. Se a língua não vibrou, eu sei que são 2 R's. Espirro. 2 R's. Urubu. Urubu. 1 R. Amarelo. 1 R. Caramelo. R. Carroça. 2 R's. Rainha sempre vai ser com um R. Nunca vai iniciar uma palavra com R duplo. Presta atenção nisso. Rainha, R. Rádio, R. Serrote, R duplo. Torrada, R duplo. Burro, R duplo. Farinha, farinha, R. Então, palavras com R. Amarelo, rainha, farinha, urubu, caramelo, rádio. Não sobra nenhum espaço, certo? Palavras com R duplo. Palavras com RR. Torrada, espirro, serrote, burro, barro, carroça. 4. Complete com R ou RR. Depois, coloque as palavras nas frases. Muitos de vocês reclamaram por causa do espaço, não foi isso? Pois bem, enviei um e-mail para a editora pedindo para que no próximo ano fosse, como sempre tem a revisão dos livros, para que revisasse os espaços, né? As linhas para colocar as respostas, porque realmente são pequenas demais. Então, o que é que você vai ter que fazer? Tem 3 palavras primeiro e vem a frase para completar. Preciso primeiro colocar R ou RR, depois encaixar essas palavras na frase. No primeiro tem torrou, farinha, farofa. E a frase: mamãe e fez uma gostosa. Então, torrou, 2 R's, farinha, R, farofa, R. Mamãe torrou a farinha e fez uma farofa gostosa. Próximas palavras: burrinho, barro, amarelo. Frase: o menino fez um D e pintou D. Burrinho, 2 R's,
barro, 2 R's, amarelo, 1 R. Frase: o menino fez um burrinho de barro e pintou de amarelo. Certo? Pois bem, esse foi o nosso assunto da aula de quinta-feira, dia 16. Palavras com R ou R duplo. Hoje, eu trago para vocês lendo o texto, certo? Na nossa aula de hoje, língua portuguesa, terça-feira, 21 de setembro de 2021. Peguem aí o livro de vocês na página 125, ó. Lendo o texto, temos aí vitamina de banana. Eita, ficou sem o I. Vitamina de banana. Então, observe a receita abaixo para você se refrescar com uma bebida muito nutritiva. Então, ingredientes: 2 bananas, 225 ml, que é o mililitro, não é? De leite semidesnatado, é aquele leite que tem pouca gordura, 4 colheres de sopas de água, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 8 cubos de gelo. Modo de preparo: sob a supervisão de um adulto, junte as bananas ao leite dentro de um liquidificador. Peça para um adulto bater até as bananas ficarem dissolvidas. Despeje a água e o açúcar mascavo. Bata até a mistura ficar homogênea. Acrescente os cubos de gelo. Volte a bater até a mistura ficar homogênea de novo. Depois coloque em 4 copos. Sirva imediatamente. Então, essa é uma vitamina de banana. Muitos de vocês gostam, não é? E a gente pode ver o quanto que é simples fazer. Lógico, quem quiser fazer em casa, pode fazer. Manda para mim a foto da vitamina de banana, tá? Porém, é preciso ter a supervisão de um adulto, tá? Precisa de um adulto ao lado para poder fazer essa vitamina. Por quê? Porque você vai precisar lidar com eletricidade, né? E para mexer com eletricidade na idade de vocês, precisa ter supervisão de um adulto, certo? Pois bem, como de costume, não é? Todo lendo o texto, ele traz o vocabulário, não é isso? E o nosso vocabulário de hoje, do texto Vitamina de Banana, que é uma receita, né? É o gênero textual receita, que a gente ainda vai ver lá no livro de produção de texto, tá? Então, no nosso vocabulário de hoje, ele nos traz 3 palavras: homogênea, mascavo e semidesnatado. Então, vamos lá ver o que significa cada uma dessas palavras. Homogênea, característica da mistura em que não se podem distinguir seus componentes. Quer dizer que é aquela mistura, né? Quando mistura tudo e você não consegue ver separadamente os ingredientes, então a mistura está homogênea, tá? Isso serve para bolo, suco, vitaminas, para tudo, tá? Misturou várias coisas juntas. Quando você não consegue identificar quase nada do que você colocou ali, então a mistura está homogênea. Mascavo. Mascavo é o açúcar puro, que não é refinado. O açúcar refinado é aquele bem branquinho. Esse mascavo, ele já é mais escuro, muito mais escuro. Porém, ele é mais saudável. Quanto mais se refina um açúcar, um produto, quanto mais claro ele fica, mais produtos químicos são colocados para isso. Então, no caso do açúcar, o mascavo ele é muito mais natural, certo? Semidesnatado, que possui um teor de gordura médio. Ele tem menos gordura, menos
o teor de gordura é mais baixo do que um leite integral, tá? Aí eu tenho leite integral, tenho o desnatado, que é totalmente livre de gordura, não tem nenhuma, e o semidesnatado, que tem apenas a metade do teor de gordura, certo? Então, o nosso vocabulário hoje, feito com 3 palavras. O que é que a gente vai fazer agora? Como sempre, toda vez que a gente tem o lendo o texto, nas páginas seguintes vem o estudo do vocabulário trabalhando o texto, não é isso? E hoje esse lendo um texto, ele entra no produção de texto, não é? É chamado de uma atividade interdisciplinar, porque estamos em língua portuguesa, aí lemos um texto que lembra um gênero textual, que a gente vai ver ainda lá no livro de produção de texto, tá? Então, o gênero que o livro traz é receitas. Né? Quem nunca viu uma receita? Quem nunca fez, não é? Com alguém da família. Pronto, eu coloquei aí um bolo para vocês, que é um bolo brigadeiro, tá? Aí na massa, ele vai precisar de 3 ovos, uma xícara de óleo, uma xícara de leite, uma xícara de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de Nescau e uma colher de sopa de fermento. Muito fácil, pouquíssimos ingredientes. Misturei tudinho, coloquei no forno. Lembrar que precisa da supervisão de um adulto, né? Coloquei numa forma melada com manteiga, passei lá o trigo, coloquei essa massa e coloquei no forno. Aí, por enquanto está assando o bolo, eu vou preparando o recheio e a cobertura, tá? Para o recheio e a cobertura, eu vou precisar de 3 colheres de manteiga sem sal, uma lata de leite condensado, 5 colheres de Nescau e uma lata de creme de leite. Misturo tudo, vou fazer um creme que é chamado de ganache. Preparei esse creme, deixei ele à parte esfriando, porque provavelmente meu bolo já está assado. Neste meio tempo, preparo uma calda com 1 copo de leite, 2 colheres de chocolate e essência de rum, que é opcional, coloca quem quiser, tá certo? A decoração é feita com granulado ou então raspas de chocolate. Meu bolo assou, aí eu abro ele, coloco esse primeiro recheio que eu fiz, fecho, molho com a calda e coloco o restante do creme do ganache. Decoro com granulado em cima. Quando eu partir esse bolo, ele vai estar bem molhadinho por dentro, por causa da calda, tá? Muito fácil, muito simples. Faz e manda aí pra mim, lá na escola, um pedaço, tá? Não esquece de mim, não. Então, continuando, já que o nosso gênero aí foi receita, né? E a gente sabe que toda vez que tem lendo um texto, vem 2 atividades. A gente trabalha o vocabulário, o significado das palavras do vocabulário e trabalha também o texto, que é a nossa interpretação. Pois bem, como atividade de hoje, terça-feira, 21 de setembro de 2021, nossa aula de língua portuguesa, vou deixar para vocês 2 páginas, que é justamente 126, estudo do vocabulário, 127, trabalhando o texto. Tudo isso aqui, ó, no nosso livro Sucesso, tá? Hoje nossa aula é toda aqui no Sucesso. Então, a atividade de hoje, 126, diz o seguinte. 1. Ligue as imagens ao seu respectivo nome. Eu tenho uma garrafa, tenho uma tigelinha e tenho outra. E do lado eu tenho açúcar mascavo, massa de bolo homogênea e leite de semidesnatado. Então,
Vou ligar o leite, vou ligar a massa, o mais escuro aí só pode ser o açúcar mascavo, tá? 2. Circule a frase em que o trecho destacado tem o mesmo significado da palavra homogênea. Então, palavra homogênea, o significado é característica da mistura em que não se podem distinguir seus componentes. A gente não pode identificar os componentes, o que a gente colocou ali dentro. Então, qual a frase tem o mesmo significado da definição de homogêneo? Primeira frase. Ele misturou os ingredientes até formar uma mistura em que se podia distinguir cada elemento. Com certeza essa está errada. Segunda frase. Iago colocou todos os ingredientes, mas não conseguiu algo que possui um teor de gordura médio. Isso é homogêneo? Não. Uma boa vitamina deve ser batida até formar uma mistura em que não se pode distinguir seus componentes. Meu pai não gosta de açúcar que não é refinado. Tem alguma coisa a ver com homogêneo? Não. Então, a frase correta você vai circular aí. Preste atenção na frase, tá? Na 127 tem trabalhando o texto. 1. Escreva aí para ingredientes e M para modo de preparo. 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de açúcar. Se for ingredientes, coloca aí. Se for modo de preparo, coloca M. Junte as bananas e o leite dentro de um liquidificador. Coloca aí ou M. 2 bananas, 225 ml de leite semidesnatado. I ou M. 8 cubos de gelo. I ou M. Volte a bater até a mistura ficar homogênea de novo. I ou M. I para ingredientes e M para modo de preparo. 2. Responda as perguntas abaixo sobre a receita que você leu. Então, a vitamina de banana é a nossa receita. Quantas bananas são necessárias para fazer a vitamina? Está lá no texto, logo em cima nos ingredientes. Qual tipo de açúcar que a receita recomenda? Escreve o tipo de açúcar e qual é a sua quantidade. Então, escreve qual é o tipo de açúcar e coloca a quantidade que a receita traz. C. Quantos cubos de gelo entram na receita? Olha na receita e vê a quantidade de gelo que é para ser colocado no liquidificador. 3. Qual é o instrumento utilizado para bater a mistura? Acho que eu dei a resposta agora. Batedeira, liquidificador ou cafeteira? Presta atenção. 4. Essa é uma receita que uma criança pode fazer sozinha? Sim ou não? Por quê? Preste atenção, porque lá no modo de preparo ele dá uma dica e eu falei já 2 vezes sobre isso, tá? 5. Desenha a fruta que dá nome à receita. Desenha e, principalmente, pinta, tá? Pois bem, lendo o texto, nosso assunto de hoje, fizemos a nossa correção da atividade de quinta-feira, que foi sobre palavras com R ou RR, né? Que é o R duplo. Hoje fizemos a leitura de um texto. Tem aí para vocês o estudo do vocabulário e trabalhando o texto, que é a nossa interpretação, certo? Começa a nossa segunda aula de hoje, terça-feira, 21 de setembro. Vou me despedindo por aqui, né? Com vocês, porque já fizemos a nossa aula de oficina e agora de língua portuguesa. Então, estamos encerrando nossa aula de hoje, certo? Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.